Olá, gente. Nesta aula de hoje nós vamos mostrar algumas metodologias, observando aqui os números decimais, adição, divisão, multiplicação, subtração. E nessas metodologias a gente vai mostrar como podemos perceber esses esquemas, esses algoritmos que existem, onde a gente faz operações com números decimais. É importante dizer que as frações elas têm origem aí em torno de 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, e os números decimais, essa representação, ela é em torno aí de 1585, que foi colocada por um matemático, um engenheiro também, holandês, Simon Stevin, e é importante também dizer que a partir dele, de 1585, ficou muito mais fácil, quando você tem frações, como ele coloca, quando o teu numerador, por exemplo, é menor que o denominador, mas o denominador é potência de 10, então veja, 1/10, então são frações, na realidade, sempre frações próprias, cujo numerador é menor que o denominador, assim ele começou, só colocando assim um embrião disso, e ele representou isso como 0,1. É importante essa indicação, que foi dele, de 1585, onde ao escrever 1/10 podia escrever 0,1. Entendendo, como ele procura mostrar, que se ele olha aqui, imagina aqui que eu tenho um todo com 10 divisões, certo? E quando ele olha para uma parte de 10, ele também pode olhar para 0,1. Por quê? Porque se ele somar 10 parcelas de 1/10, frações, ele também, se ele somar 10 parcelas de 0,1, ele encontra o todo, aquele todo, que aqui a gente não está dividindo, seria em 10 divisões. Então, está claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que cada 1/10 desse é o mesmo que 0,1. Então ele começa sua representação com números decimais dessa forma. Bom, aí, se ele também pensa em 1/100, ele representa isso como 0,01. Essa questão da vírgula do ponto fica aqui em aberto, dependendo da civilização, pode estar sendo representado por vírgula, pode ser representada por ponto, não há nenhum problema. Então, se ele pega um todo e divide em 100 partes, olhando para a fração é um centésimo, e olhando para números decimais, você tem aqui a 0,01, que é representado 1/100 também. Então, e 1/1000, é como se eu tivesse um todo dividido em 1000 partes, ele tem 0,01. Então ele coloca essa representação seguinte, como isso aqui é sempre menor, o 1 é menor que o denominador, então eu tenho parte de um todo. Então isso aqui é sempre 0, sempre 0, 0. E aí, depois da vírgula, como eu tenho um 0, exatamente aqui um 0, que representa uma casa depois da vírgula. 2 zeros, o 1 vem na segunda casa. E o 3 zeros, o 1 vem na terceira casa. Então, essa colocação de casas, com essa representação do 1 aqui, isso ele apresenta na sua linguagem, lá em torno de 1585. Então, veja que há uma indicação já, dessa forma aqui, trocando essa representação por essa por essa, essa por essa. É lógico que aí, se você tiver 2/100, da mesma forma, isso aqui é uma fração própria. Então ele coloca, isso é 0, porque o 2 é menor, e aí o 2 fica na segunda casa. Depois, como aqui eu tenho segunda casa, você conta uma casa, 2 casas. Alzir, e se eu tivesse 35 dividido por 1000? Certo? Você tem 0, aí aqui você vai botar o 35, onde eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas. Então ele faz uma notação
né, onde ele bota 0, conta o número de casas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí representa o 35 aqui, ó, pegando, evidente, como aqui são dois algarismos, ele pega o segundo e a terceira casa, compondo exatamente as 3 casas do zero. Com isso, ele observa que há uma verdade aqui, né, quando ele começa a trabalhar com decimais. Agora, então aí há um esquema, né, você bota, que na realidade é o que se ensina para as crianças, 35, como a vírgula estivesse aqui. Quando você divide por 1000, tu anda 1, 2, 3, anda casas para a esquerda. Então, são 3 casas, né? Agora, isso que eu estou colocando é exatamente isso aqui, ó, 1 dividido por 10, 1 dividido por 100. Agora, se eu tivesse 0,1 dividido por 10, evidente que isso aqui é menor que 10. Então, é na casa do 0, só aqui pode ter uma complicação que ali já é um número decimal. Então, eu vou colocar aqui um entendimento dizendo o seguinte, olha, se eu multiplicar esse cara por 10, e se eu multiplicar o de baixo também por 10, tá, eu não estou alterando essa divisão. Então, eu vou ter 1 sobre 100. Então, dividir 0,1 sobre 10, aí você recai nessa situação, é 0,01. Então, o que você está fazendo aqui? Você está exatamente pegando, né? Veja que ao multiplicar por 10, eu cheguei a 1 centésimo. Então, isso aqui é 1 centésimo, tá? Que é 0,01. Então, você diz para a criança assim, ó, 0,1. Se você quer dividir por 10, você anda uma casa para a esquerda e você escreveu em número decimal, 0,1 igual a 0,01. Mas na realidade acontece isso, 0,1 vezes 10, tu joga para essa representação e aqui você vê a decimal, que é mecanicamente a mesma coisa. Se você fixar aqui, ó, como a gente botou, 0,1, certo? E dividir por 10, né? Quer dizer, dar uma casa para a esquerda, você está encontrando exatamente o mesmo resultado. Então, por exemplo, 0,1 dividido por 100. Se eu multiplico aqui por 10, aqui eu também tenho que multiplicar por 10 para não alterar. Então, eu vou ter 1 sobre 1000, aí volto o esqueminha dele, que é 0,1, 2, 3, aqui entra 1, 0, 0. Então, 1 sobre 1000 seria 1 milésimo, que se você colocar, né, você veja, aqui você vai assim, ó, ando 1, ando 2, não é isso? Que são dividido por 100. Então, você diz assim, ó, a vírgula está aqui, como é dividido por 100, você anda uma casa, 2 casas, são 2 zeros. Então, você passa a ter 0,001. Bom, é evidente que essa prática é uma prática de 1585, que ele começa a trazer uma nova linguagem para a matemática, dos números decimais. Ok? Bom, aí, deixa eu agora estar colocando a seguinte questão. Vamos entender aqui uma outra questão, que é 0,29 agora somado com 1,71. Então, o que acontece? E antes, deixa eu colocar aqui uma questão. Vamos ver, se eu tivesse 23 dividido por 10. Veja que essa fração, voltando à questão da fração da divisão, veja que isso aqui ultrapassou o 10, né? No sentido melhor, o numerador é maior. Então já é uma fração imprópria. Mas o 23 é 20 mais 3, que dividido por 10 dá 20 sobre 10 mais 3 sobre 10. E você sabe que o 20 sobre 10 é 2. E você tem aqui o 3
décimos, que é, como isso aqui é menor, é 0, aqui tem um zero, então 0,3 na representação dele. Que aí eu tenho 2 inteiros adicionado com 0,3, é 2,3. Então o que acontece na prática quando você faz isso? Quando você pega o 23 e quer dividir por 10, é como se a vírgula estivesse aqui. Então tu anda uma casa só para a esquerda, na divisão. E você gera exatamente o número 2,3. Então a gente faz essa prática, pega o 23 e anda uma casa. Por quê? Porque, como ele é maior, eu consigo encontrar a parte inteira aqui, ó, 20 dividido por 10. E a parte decimal, né, a parte decimal, eu já sei que é 0,3. Então, quando eu olho isso aqui é o mesmo que eu pegar o 23 e andar uma vírgula para cá. Quer dizer, esse processo que existe, mecânico, ele é verdadeiro, por conta de uma coisa que acontece que, mecanicamente, é isso aqui, tá certo? Mas há todo um processo, né, que te leva a ver que esse resultado é 2,3. Né? Sempre que aqui, que o numerador for maior que o denominador, você coloca, né, a parte, vamos supor assim, por exemplo, 135 sobre 10. Então você tem, na realidade, 130 sobre 10 mais 5 sobre 10. Quer dizer, a ordem da unidade sobre 10, isso aqui passa a ser menor. E 130 dividido por 10, isso aqui olhando para a divisão, tá? Dá 13. Então dá 13, certo? 13 mais 0,5. 13 mais 0,5 dá 13,5. Então, se você pega os 135 e divide por 10, a vírgula está aqui sendo uma casa, que é um zero, uma divisão anda para a esquerda, e você tem o 13,5. Tá, beleza. Então é isso que é a ideia da divisão que a gente está colocando. Então o processo mecânico é esse. Pega um número, certo? Se esse número é inteiro, ou se esse número é decimal, por exemplo, 25,42 dividido por 10. Então você tem 25, né, sobre 10 mais 0,42 sobre 10. 0,42 sobre 10, né, é uma questão que a gente já sabe fazer. Vamos até fazer isso, deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer isso assim, matematicamente. Então você tem assim, ó, vamos pensar, 25 sobre 10 é 20 sobre 10 mais 5 sobre 10. Ótimo, 20 sobre 10 mais 5 sobre 10. Aqui mais, se eu multiplicar por 100, né, que vai dar 42, e se eu multiplicar por 100, que vai dar 10 vezes 100 dá 1000, eu escrevo tudo com uma cara diferente. Só que 20 décimos dá 2. 5 décimos cai naquela questão lá de 1585. 5 é menor que 10, é 0,5. 42 é menor que 1000. Isso aqui dá 0, 1, 2, 3, aqui o 42 dá 0,42. 0,42, quer dizer, 42, né, 0, porque é menor que o denominador, e aqui uma casa, duas casas, três casas, 42 entra aqui. E na hora que eu somo, eu tenho 2, aqui 0, 0, a parte inteira, depois 5, 4, 2. E o que acontece, né, na realidade, quando eu olho para isso e faço um processo mecânico? Eu tinha 25,42, se eu andar uma casa para a esquerda, porque está dividido por 10, é um zero, quando eu ando aqui, uma casa para a esquerda, eu chego exatamente a 2,542. Então há um processo mecânico, certo? Que foi observado que é verdadeiro por conta de toda essa
esse desenvolvimento matemático. Então, é verdade quando a gente faz essa questão aqui de dividir a vírgula para a esquerda, certo? Bom, e quando agora nós estamos com, vamos imaginar, com essa adição aqui, 0,9 com 71. O que a gente coloca? A gente coloca a parte decimal separada da parte inteira, porque normalmente a gente soma a parte do todo, que é menos que um todo, separado, depois a gente soma a parte inteira, que é exatamente o que está aqui à esquerda, né, olhando assim, à esquerda da vírgula. Agora veja uma coisa interessante, se eu pegar 0,29 e somar com 0,71, olha isso aqui, tira esse 1 centésimo e bota aqui, quer dizer, é como se você tivesse dinheiro, olha só, 0,29, 29 centavos com 71 centavos, nós estamos vendo que isso aqui é R$1. Pensa em dinheiro, eu acho que aqui fica melhor, 9 em 1, 10, 2 em 1, 3, 7, 10, eu vou em 1. Mas sem fazer a adição, eu tenho 29 centavos, aí eu boto 1 para cá, 1 centavo para cá para ser 30, aqui 70. 30 centavos por 70 centavos dá o inteiro. Certo? Dá um inteiro. Então eu somei o inteiro. Com esse 1 inteiro, que está aqui, porque aqui é 0, dá o 2. Dá 2. Então veja o que acontece na soma. 9 e 1, 10. 2 e 1, 3 e 7, 10. E vai 1. 1 e 1, 2. Então há um procedimento que nós fazemos assim, que basta você colocar a parte inteira separada da parte decimal, onde inteiro soma com inteiro, decimal com decimal, mas um cuidado, que quando eu somar essa decimal, eu posso, na soma, ter inteiros, então eu passo para lá. Na medida que eu chego aqui, eu ultrapasso, seja 10, 11, 12, quando eu chego aqui, eu preciso passar para lá, que vai corresponder à parte inteira, certo? Então, aqui, né, qual é a ideia do procedimento da adição? Você coloca um sobre o outro, com só um cuidado, separa a parte decimal da parte inteira e soma como você faz normalmente no algoritmo com números naturais. Por exemplo, 3,4 somado com 12. Então, é importante que aqui fique a parte inteira e aqui a parte decimal. Às vezes há essa confusão. Às vezes, se eu posso botar um zero, pode, não há nenhum problema. 3,4 é igual a 3,40 é igual a 3,400. Isso tem que estar claro para a gente. Preste atenção. 3,4 é 34 sobre 10. 3,40 é 340 sobre 100. 3,400 é 3,400 sobre 1000. Certo? Então, se eu tenho isso daqui, 34 sobre 100, eu estou dizendo que isso é igual a isso, que é igual a isso. Então, na hora que eu escrevo isso aqui sobre 100, se eu cortar esse zero, eu posso simplificar, dá 34 décimos. Se eu cortar esses dois, dá 34 décimos. Então, na realidade, 3,40 é o mesmo que 3,4. 3,400 é o mesmo que 3,4. Então não há nenhum problema em fazer isso. Certo? Então quando você está aqui uma parte decimal, você quer completar com zero, você pode completar porque o número não altera. Certo? 3,4, 3,400, 3,4 mil, como você queira. E aí você soma normal. 6 e 4, 10. 10 e vai 1. Lembra de dinheiro? R$ 3,40, R$ 12,61. Quando eu somo 40 com 61, quer dizer, na verdade 40 centavos com 61 centavos, eu vou ter 1 centavo e esse dinheiro aqui, né, que era 40 com 60, né, se eu pensar só assim, 0,40 com 0,60, 0, 6 e 4, 10 dá R$1. Certo? 40 com 60.
esse R$1 vem, que é o todo, vem para a parte inteira. Como aqui é 61, ficou 1 aqui, que é 1 centavo. Então, 1, 6 e 4, 10, 3 e 1, 4, 5, 6, 16. Então, voltando à questão, você soma, sempre com cuidado de botar inteiro, né, separado, decimal separado, e aí você soma normal, da forma que a gente já falou, mesma forma que você faz no algoritmo ali da adição, né, sem vírgula, nos números naturais, certo? Bom, então aí você viu como é que você procede à adição. Bom, agora, o que nós podemos ver aqui na subtração? O 4,37 subtraído de 1,48. Da mesma forma, né, se eu quisesse fazer isso, eu tenho assim, 17, eu peço aqui, porque 7 eu não posso tirar 8, então 17 menos 8 dá 9. Aqui ficou 2. 2 eu não posso tirar 4. Então, esse... eu vou mostrar isso diferente. Olha só, nós estamos fazendo uma subtração, certo? Vamos pegar assim, só para você ver uma coisa aqui. 4 menos 2, ou 8 menos 2 dá 6, certo? Imagine se eu multiplicasse por 10 esse e multiplicasse por 10 esse aqui. Lógico que esse número que está aqui já não é o 8, é 80. E esse aqui é 20. 80 menos 20 dá quanto? Dá 60. Para que eu encontre o 6, eu tenho que pegar esse 60 e dividir por o mesmo número, que esses números são iguais, que eu multipliquei aqui, que foi o 10. Então, se eu pegar 60 dividido por 10, eu vou ter o 6, que eu quero. Vamos pensar assim, dessa forma. 4,37 eu vou multiplicar por 100, 437. Vou multiplicar por 148. Então, eu vou fazer a subtração normal. 17 tirar 8 dá 9. Aqui dá 2, eu não posso. 2 tirar 4, eu pego aqui. 12 tirar 4 dá 8. Aqui ficou valendo de 3. Né? 3 menos 1, 2. Então, veja que eu fiz a subtração normal, mas com cuidado. Quando eu multipliquei aqui por 100, esse cara, multipliquei por 100 esse, na hora de eu encontrar o resultado, como eu fiz aqui, eu tenho que dividir por 100, dá 2,89. Eu só fiz isso aqui, eu multipliquei por 100, multipliquei por 100, para que você veja essa operação no algoritmo que nós já fazemos, nos números naturais. Mas o cuidado, não é 289 essa resposta. Então, se eu multipliquei por 100, se eu multipliquei por 100, aqui eu tenho que dividir por 100. A gente já viu que dividir por 100 anda 2 casas para a esquerda. Então, esse número aqui é 2,89, que é exatamente isso aqui. Ó. Pego um emprestado, 17 era 8, 9, aqui pedi um ficou de 2, mas quando eu peço um aqui é 12, 12 tira 4, 8, aqui ficou 4, tirou 1, 3, menos 1, 2. Então, o mesmo processo que você faz aqui, depois com cuidado de você andar a vírgula para a esquerda, né, 2 casas, aqui então não precisa, você deixa a vírgula embaixo de vírgula e faz a subtração como você já sabe fazer sem vírgula. Então, o processo é esse, né? Quando você está fazendo essas subtrações, certo? Aí você tem isso aqui, 8,45 menos 2,46, da mesma forma. Né? 8,46, 15. 5 eu não posso tirar, então aqui fica 15. 15 terá 6, 9, aqui valeu de 3. Fica 3, 3 eu não posso tirar 4, pela 13 tirar 4, daria 9 também. Aqui ficou 7, 7 menos 2, 5. Então, 9, 6, 15, 9, 1, 10, 14, 5, 6 e 2, 8. Então, veja, se eu não tivesse a vírgula, eu faria normalmente. Faço normal, faço subtração como eu sei fazer. E depois a vírgula entra, sem nenhum problema. Então, o esquema para a gente fazer a subtração é essa. Né? É importante estar colocando
sempre vírgula embaixo de vírgula, porque para você separar a parte decimal da parte inteira, você tem que tomar cuidado para o algoritmo ficar bem formado, bem feito, a gente não erra, tá certo? Bom, agora nós vamos para a seguinte questão. Como é que eu vou fazer 1,2 vezes 3,5? Né? 1,2 que multiplica 3,5. Então, normalmente, eu vou pegar, vou fazer aqui uma situação assim, ó. Vou pegar assim, ó, 4 vezes 3, você sabe que dá 12. Tá? Vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10. Quanto é 4 vezes 10? 40. Quanto é 3 vezes 10? 30. Quando eu multiplico 40 vezes 30, eu tenho 3 vezes 4, 12, e aqui 2 zeros. Só que agora há um problema aqui, porque na realidade eu não quero 1.200. Eu não estou querendo o resultado de 40 vezes 30, eu quero 4 vezes 3. Então, quando eu multipliquei por 10, eu multipliquei por 10, na realidade esse produto estou multiplicando por 100, como vejam. Então eu preciso dividir pelo 100. Dividir é andar 2 casas para a esquerda, para poder exatamente encontrar o 12. Então eu multipliquei por 10, encontrei o número, depois eu peguei esse número e dividi pelo produto desses dois, que é 100. Encontrei o 4 vezes 3. O que eu vou fazer aqui é exatamente isso, olha, 1,2 que multiplica 3,5. O que a gente diz para as crianças? Anda uma casa para a direita, tira a vírgula daqui. Como aqui ficou exatamente o 12, então multipliquei por 10. Aqui eu ando a vírgula para a direita para perder a vírgula, 35. Então eu tirei as vírgulas. Quando eu multiplico o 12, certo? Pelo 35 eu tenho 5 vezes 2, 10, vale 1, 5 vezes 1, 5, 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 0, 6 e 6, 12, 3 e 1, 4. Então, como eu multipliquei por 10, eu multipliquei por 10, eu tenho que dividir por 100. Então, andar uma vírgula, multiplicar por 10. Andar uma vírgula, multiplicar por 10. Então, na realidade, para eu dividir por 100, eu tenho que, como se eu estivesse voltando e contando a vírgula. 1, 2, porque na verdade estou dividindo por 100. Então, 1, 2, dá 4,20. Então, qual é a jogada? Faz o produto sem estar preocupado com a vírgula. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 0. 6, 6, 2, 4. Aí conta a vírgula. 1, 2. 1, 2. 4,20. Então, desse jeito você faz o produto. Então, faz o produto como se não tivesse a vírgula. Depois conta 1, 2 e bota a vírgula, que é exatamente o que nós estamos mostrando ali. Veja, quando eu tenho assim 4,2 multiplicado por 1,05. Ou, às vezes é melhor fazer assim, 1,05 multiplicado por 4,2. Aqui não há nenhum problema eu colocar assim, 4,2, vou melhorar aqui, 1,05 com 4,2, sem problema nenhum. Faço o produto como se eu não tivesse vírgula. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 0, 1, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 0, 0, 2, 4 vezes 1, 4. Somo 0, 1, 2 e 2, 4, 4. Conto aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, foi o que nós colocamos. Faz o produto como se não tivesse a vírgula, certo? Aqui você tem sem a vírgula, né? Veja só, como se eu não tivesse, fiz o produto sem a vírgula. Depois eu contei 1, 2, 3, contei exatamente a partir daqui, ó, 1, 2, 3, a vírgula veio para cá. Isso aqui, por quê? É como se eu tivesse, é preciso andar a vírgula aqui 2 casas, tá? 1, 2. Então, é como se eu tivesse 1,05. Então, eu multipliquei por 100.
E aqui eu andar uma casa é como se eu estivesse multiplicando por 10. Aqui, ó, então eu multipliquei por 10. Aqui eu multipliquei por 100. Quando eu faço produto, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 0, 1, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 0, 0, 2, 4 vezes 1, 4, 0, 1, 2 e 2, 4, 4. Eu multipliquei por 100, eu multipliquei por 10. Então eu multipliquei por 1000. Então aqui eu tenho que dividir por 1000. 1, 2, 3. Que vai exatamente esse resultado. Porque eu multipliquei por 100, multipliquei por 10, então estou pegando o meu produto e multiplicando por 1000. Só que eu tenho que dividir por 1000. Que você não precisa fazer isso aqui. Você faz sem a vírgula, depois sem a vírgula quer dizer, multiplicando por 1000. Depois você conta 1, 2, 3. 1, 2, 3. É como se você estivesse dividindo por 1000. Então o algoritmo ele é feito dessa forma, certo? Onde você não precisa estar pensando no algoritmo. Quando você faz o algoritmo, você faz mecanicamente. Tá? E aí, nós vamos agora mostrar uma situação, tá? Se você tivesse, vamos supor assim, 4,32, 4,02 dividido por 2. Bem simples aqui. Sempre que você estiver dividindo, vamos pensar assim, 8 dividido por 2 dá 4. 8, vamos pensar assim, 8 dividido por 2 dá 4. Se eu multiplicar aqui por 10, certo? E se eu multiplicar por 10, eu vou ter 80 sobre 20, que dá exatamente a mesma coisa. No caso da divisão, quando eu multiplico, eu não preciso mexer no resultado. Não preciso, por quê? Porque quando eu multiplico por 10, eu multiplico por 10, é como eu estivesse dividindo, né? Aqui eu corto 0, 0, vai dar o mesmo resultado. Então, e usa isso para divisão, porque eu estou com a divisão com vírgula, é um problema. Então, o que você faz? Olha para aquele número que tem a vírgula e que tem mais casa decimal. Tá? Aqui você tem 402, eu tenho 2. Então você anda 1, 2, passa a ser 402. Quer dizer que você está multiplicando por 100. E aqui, para não alterar, você vai botar 2 zeros. Por quê? Porque é como se estivesse multiplicando por 100. Andar 2 vírgulas é multiplicar por 100. E precisa, quando anda 2 vírgulas, acrescentar 2 zeros para que, como se aqui fosse 2 vírgulas, multiplicado também por 100. Essa divisão, 402 dividido por 2, é o mesmo que 402 dividido por 2. Quer dizer, na realidade dá 2, né? 2 vezes 0, 2.200 dá 400, certo? Aí você tem o 2. Aí vem uma questão que a gente já falou. Eu boto um 0, mas como eu estou aqui com 2 dividido por 200, né? Quando eu pego o 2 dividido por 200, eu vou encontrar 0, só que eu coloco 0 para poder tentar fazer a divisão. Não consegui. Então agora vai dar 0 vezes 200, né? Aqui, que é como se eu estivesse deixando o mesmo resto 20. Quando eu acrescento um novo 0, eu vou ter aqui, né, a divisão, né, aqui do centésimo de 1. Então 1 vezes 200, 200 dá 0. Isso aqui já mostramos aí como você faz divisões quando você está divisões sobre os racionais e você continua a divisão colocando aqui um quociente decimal, certo? Mas o que a gente está querendo colocar aqui é exatamente isso. Por exemplo, vamos fazer assim, 2,63, né? Por exemplo, 2,3,63 dividido por 0,3, por exemplo.
Então é importante eu andar com duas casas, dá 363, é como se eu estivesse multiplicando por 100. Para não alterar, eu tenho que multiplicar por 100. Então a mesma quantidade de casas que eu ando aqui. Se era 0,3, andei 1, vai ficar 300. Olha, aqui ó, 0,3. Aqui eu andei duas casas, aqui eu andei 1, aqui 2, 30, né? Melhor. Né? Porque a vírgula estava aqui, ó, ando 1, ando 2. Então dá 0, quer dizer, quando a vírgula anda, 0,3 passa a dar 30, certo? 0,3. Eu ando uma casa, a vírgula está aqui, ó. Ando 1, depois aí boto 0, ando 2. Então isso aqui passa a ser 30, quando eu faço essa vírgula vindo para cá. Então, quando eu tenho 3,63, eu passo a ter 363 dividido por 30. E aí, eu consigo fazer a divisão normal, sem estar preocupado com a vírgula. Aqui eu sei 36 dividido por 30 dá 1, sobrou 6, dá 63 dividido por 30 dá 2, né? 2 vezes 30, 60, sobrou 3. Como esse 3 sobre 30 dá 0, quer dizer, dá parte decimal, né, eu coloco aqui o 0 para poder conseguir fazer a divisão e sabendo que aqui vai aparecer a parte decimal, seria como se fosse 0, quer dizer, 30, aí seria 3, aí botei o 10 para facilitar a divisão, isso já tem em aulas anteriores, tá? Estou só agora mostrando, 30 dividido por 30 dá 1. Então você tem 12,1, não é isso? Você tinha 3,63 por 0,3 dá 12,1. Então o que você faz? Multiplica por 100, que dá 30, e faz a divisão. 36 dividido por 30 dá 1, sobrou 6. 63 dividido por 30 dá 2, dá 60, sobrou 3. 3 dividido por 30 não dá, coloco 0, coloco vírgula. 30 dividido por 30 dá 1. O resto 0. Então a divisão de 3,63 por 0,3 é 12,1. E sobra o resto 0. Então esse procedimento, né, que a gente faz aqui, ele não tem nenhum problema. Você anda com as vírgulas, observe a quantidade maior, né, de caminhos de vírgula, se for aqui ou ali, e faz a mesma quantidade que você anda para a direita, a mesma quantidade que você anda para a direita em relação ao dividendo e divisor, quer dizer, tem que ser a mesma quantidade. Isso quer dizer o seguinte, multiplicar por 100, multiplicar por 10, os dois, e aí você faz a divisão com naturais e o resultado que encontrar é o mesmo que esse aqui, certo? Então, gente, aí nessa aula a gente procurou mostrar, né, para vocês o conteúdo, né, que é o conteúdo de decimais e como nós podemos entender, tá, o processo das operações com números decimais. Obrigado e até a próxima.